Amém, irmãos. Boa noite a todos. Graça e paz. Amém? Exaltado seja o nome dele. Como é bom poder adorá-lo e abrir o nosso coração para o Senhor e também poder ouvir aquilo que Deus tem para dizer ao nosso coração. Que Deus venha falar com você. Nós vamos fazer um breve devocional na palavra de Deus. Eu quero ler com vocês na carta aos Efésios, capítulo de número 4, da palavra do Senhor. Carta aos Efésios, capítulo 4. Nós estamos dando sequência no nosso tema, que é esforça-te. Já foi dito aqui em uma das ministrações que o significado é quando nós empregamos mais força, quando nós empregamos mais energia naquilo que é proposto para nós, naquilo que é colocado para nós como proposta do Evangelho. Efésios capítulo de número 4, versículo de número 3. Nós já falamos sobre o esforço a respeito do reino de Deus. Falamos sobre o esforço para se apresentar tanto a Deus quanto aos homens. E hoje nós vamos falar do esforço a respeito da unidade. A unidade tem sido um desafio para nós como cristãos, tem sido um desafio para nós como família, tem sido um desafio para nós como irmãos em Cristo Jesus. Mas é algo que a palavra de Deus, um princípio que a palavra de Deus ensina, e é algo muito importante ensinado pelo Evangelho do Senhor, e que nós temos que também desenvolver essa área da nossa vida, essa manifestação do Espírito Santo de Deus através de nós. E o capítulo 4 da carta aos Efésios nos diz assim, a partir do versículo 1: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E o versículo 3 diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Acho que uma das coisas que talvez você tenha ouvido já, ou talvez você também tenha esse senso comum, essa conclusão é de que nós damos mais valor, é natural que a gente dê mais valor quando nós conquistamos alguma coisa através do esforço, através do trabalho, do que quando nós ganhamos algo. A gente vê vários relatos a respeito disso, de pessoas, por exemplo, que receberam uma grande herança, uma herança valiosa, e em poucos anos ele conseguiu acabar com tudo, vamos dizer assim, gastar toda aquela herança. A gente vê relatos de pessoas que ganharam na loteria e voltaram a ficar financeiramente pobres, né? A gente vê pessoas que ganharam algum presente e a impressão que a gente tem é que aquele presente não tem o mesmo valor do que aquilo que ele conquistou pelo trabalho. Parece que acaba mais rápido, parece que passa mais rápido. Então eu diria que quando nós trabalhamos, e quando nós nos esforçamos em direção a conquistar algo para as nossas vidas, nós vamos valorizar muito isso porque nós passamos pelo processo. O processo da conquista, o processo do trabalho, o processo do esforço, aquilo que exige de você, aquilo que exige de nós, para que venhamos alcançar esse objetivo. Mas o que dizer a respeito da salvação? O que dizer a respeito daquilo que é dado como presente de Deus?
daquilo que é dado como graça do Senhor, daquilo que é oferecido ao Senhor, a nós, aqueles que cremos em Cristo Jesus, como um favor do Senhor, algo que Deus nos deu pronto. Porque a salvação não é algo que nós colaboramos para com a salvação, é algo que nós simplesmente desfrutamos. Jesus fez toda essa obra na cruz do Calvário e nos deu como presente, Ele como Cordeiro de Deus. Então, quando a Bíblia fala sobre o esforço, ela menciona o esforço em vários sentidos, em várias passagens da palavra do Senhor. Ela está querendo nos ensinar algo que vai nos trazer uma ideia do significado da salvação. Vai nos trazer uma ideia, nos dar uma ideia do preço da salvação. Do quanto custou a salvação, porque a salvação ela é para nós de graça. Nós cremos no Senhor Jesus, andamos segundo os teus preceitos, a tua palavra, e nós somos salvos por Ele, pela obra dEle, pelo sacrifício dEle. Então, como que nós vamos entender o quão valioso é isso? O quão precioso é isso? É quando a palavra de Deus nos diz, esforçai-vos. E diversas vezes a palavra de Deus diz, esforçai-vos. E nós vamos entender da seguinte forma. Simplesmente um esforço para permanecer na presença do Senhor. O esforço para vencer a nossa vontade, nos prostrarmos à vontade do Senhor. O esforço para vencer a carne, vencer as inclinações, o pecado, vencer aquilo que vem ao nosso coração, os nossos desejos, já é para nós assim uma sobrecarga. Para muitos se torna muito pesado, muito difícil, tanto é que muitos desistem da caminhada com Cristo. Eles voltam para o mundo, onde eles podem viver assim de uma forma mais à vontade, seguindo aquilo que eles pensam, não direcionado pela palavra, fazendo aquilo que tem desejo, porque assim é mais fácil, segundo a carne. Embora a alma dele, a alma de todo homem, ela clama, ela tem sede, ela tem necessidade da essência, e a essência é o Senhor. Então nós vamos ter uma ideia do preço da salvação, quando a palavra de Deus diz para nós, se esforce. Porque até nisso nós temos dificuldade. A salvação está pronta, é um presente, mas a gente tem dificuldade até para esforçar. A gente tem dificuldade para manter esse relacionamento com Deus, esse contato com o Senhor, esse quebrantamento do coração. Nós estamos falando hoje sobre o endurecimento do coração, hoje na escola bíblica, foi um dos assuntos que nós abordamos. E até para manter o nosso coração quebrantado, sensível ao Espírito Santo de Deus, requer um esforço da nossa parte em sustentar a nossa vida de oração e uma leitura devocional da palavra do Senhor. Uma leitura a qual nós não estamos examinando, procurando algum problema, procurando algum erro na palavra do Senhor, mas quando nós a lemos, e a lemos como palavra de Deus para nós, então nós entendemos que o processo, nós entendemos que a caminhada, nós entendemos que a conquista, ela custou muito para o Senhor Jesus, mas é para nós de graça. E através do esforço nós vamos entendendo isso, nós vamos compreendendo melhor isso. Eu acredito que a carta aos Efésios, ela nos dá uma boa ideia a respeito da obra do Senhor nas nossas vidas. E nós sabemos que ela traz um ingrediente que possibilita a unidade no Espírito, como nós lemos aqui no texto do capítulo 4. A única possibilidade de haver uma unidade é no Espírito Santo do Senhor. A possibilidade que nós temos de sermos, de fato, a igreja do Senhor, de sermos o corpo de Cristo. E essa carta, ela traz nos 3 primeiros capítulos, ela traz aquilo que é uma exposição da sua teologia, da sua doutrina. Ela vai falar que nós somos reconciliados mediante a cruz de Cristo. Então a cruz de Cristo possibilita isso na nossa vida. Ela vai dizer que diante da cruz de Cristo nós somos reconciliados com Deus, e essa cruz ela é suficiente. Ou seja, o sacrifício de Jesus é suficiente para a nossa redenção, para o nosso resgate. O sacrifício de Jesus é suficiente para perdoar os nossos pecados, perdoar as nossas falhas. E o capítulo 2 vai dizer que nós somos justificados pela fé, assim como nós já mencionamos aqui, essa salvação pela graça, porque nós cremos em Cristo Jesus. Então o sacrifício de Jesus é o ato que torna possível a unidade da igreja e a unidade no Espírito e com o vínculo da paz. Então algo é necessário que nós venhamos nos encher desse Espírito Santo.
para que isso se torne possível nas nossas vidas. E quando olhamos para o sacrifício de Jesus, nós entendemos muito bem isso. Você olha para a cultura e você vê que é cultural que os judeus, eles se consideram um povo separado do Senhor. E quando você olha para a palavra de Deus e o sacrifício de Jesus e a obra do Senhor, nós lemos na palavra do Senhor que em Cristo Jesus não tem judeu, não tem gentil. Ele pegou todas essas classes de pessoas e fez um só povo, uma só igreja, um só corpo. Então não tem judeu diferente de gentil. Homem e mulher é o mesmo povo para o Senhor. Senhor e escravo se tornou o mesmo povo, a mesma igreja. Então Cristo estabeleceu essa unidade, porque todos são resgatados em Cristo Jesus, porque toda obra é feita através de Cristo Jesus, e através de Cristo Jesus nós temos acesso ao Pai, e ao Pai de todos, que age em todos, que está em todos. Então essa palavra ela nos chama, a partir do capítulo 4 dessa carta, a responsabilidade daquilo que nós aprendemos no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, assim como toda a palavra do Senhor, como toda a Bíblia. Se Jesus pagou esse alto preço para que a igreja vivesse uma unidade, ela tem uma responsabilidade sobre as práticas daquilo que vai entrelaçando a ética, vai entrelaçando ali o ensinamento, vai entrelaçando a vida, vai alinhando tudo com a vontade do Senhor, num só propósito: servir ao Senhor e manifestar a sua glória para que haja salvação. Salvação daqueles que ainda não conhecem o Senhor. Manifestação do Filho de Deus que vem executando na igreja e que vem executando através da igreja a sua vontade e a unidade do Espírito. Por isso que nós estamos mencionando esse assunto do versículo 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E há uma frase que pode talvez definir muito bem aquilo que nós estamos tentando expressar, que diz o seguinte: nas coisas essenciais, unidade; nas não essenciais, diversidade; em tudo, o amor. Então há coisas no reino que é essencial. Há algo essencial no reino. Quando nós olhamos o Evangelho, a obra do Senhor, ela é uma obra que oferece salvação, que oferece perdão de pecados. Isso é essencial no Evangelho. E o início aqui no capítulo 4, versículo 1 diz: rogo-vos, pois. O apóstolo está dizendo, é como que ele quisesse dizer assim: eu me ajoelho diante do Senhor e peço ao Senhor para que vocês vivam dessa forma, para que vocês andem dessa forma, para que vocês se comportem dessa forma. Ele começa o capítulo 4, que é a parte de aplicação, que é a parte prática das nossas vidas, depois de aprendermos a doutrina, dizendo: eu rogo, eu me ajoelho e clamo, eu faço um apelo para que vocês andeis e andeis de modo digno do Evangelho, digno da vocação a que fosse chamado. E esse digno, ele tem um significado de andar no mesmo padrão do Evangelho, que a gente venha ter a mesma qualidade do Evangelho, que a gente venha dar o mesmo testemunho que Cristo deu. E nós olhamos para nós e sabemos que isso se torna impossível, sendo Cristo perfeito, mas quando olhamos para o Senhor, Ele vai nos purificando, a Tua palavra vai nos limpando, e nós vamos sendo cada dia mais capazes de ser parecido com Cristo, cada dia mais capazes de ser testemunha do Senhor. Então Ele diz: rogo-vos para que vocês andem, e andem de modo digno, andem na mesma altura, na mesma qualidade que o Evangelho foi ministrado a vocês, a qual vocês conheceram. E vai dizer que Paulo, o prisioneiro no Senhor, e é interessante aqui dizer que o apóstolo, ele está preso, mas ele está unido à igreja pelo vínculo da paz e o vínculo do Espírito Santo do Senhor. Não estavam todos no mesmo lugar, mas eles tinham o mesmo Espírito, tinham o mesmo objetivo e a mesma finalidade. Então o coração de Paulo está vinculado ao coração da igreja, o Espírito de Paulo está vinculado ao Espírito Santo, e o Espírito Santo está envolvendo todo o seu povo. Então os seguidores de Cristo, os seguidores de Jesus, que pregavam o Evangelho, e que pregava o Deus vivo, e que pregava o Senhor da salvação, que pregava aquilo que nenhum outro pode realizar,
que é o perdão dos pecados, que é a transformação da vida. Paulo está unido a eles nesse propósito. E nós conhecemos também um Deus que é amor, um Deus que manifestou amor e ninguém o amou mais do que Jesus. Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela nos chama a observar isso, esse objetivo que é essencial no Evangelho. É que naquilo que é principal, naquilo que é essencial, naquilo que é importante, devemos caminhar na unidade do Espírito. E quando nós olhamos para a nossa família, nós olhamos para dentro da nossa casa, para os nossos relacionamentos, isso se aplica. Porque há coisas no relacionamento que é secundária. Assim como há no Evangelho, na igreja, melhor dizendo, que são coisas secundárias, mas nós estamos falando daquilo que é a essência. A essência do Evangelho é apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus, ele veio para libertar os cativos, dar vista aos cegos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, a palavra aqui está nos ensinando e nos dizendo que nós, como igreja, no que se trata de proclamação do Evangelho, de cura de vidas, de salvação de vida, de cura de família, de estruturação de família, nós devemos ter unidade, a unidade do Espírito Santo de Deus. Devemos todos nós orarmos por isso, devemos todos nós trabalharmos por isso, devemos todos nós nos envolvermos e nos empenharmos nessa obra, como unidos e unidos em Cristo Jesus, porque esse é o caráter de Deus. Esse é o caráter do Espírito Santo do Senhor. E ele diz: andeis, que nos indica um ato contínuo, não é andou, não está no passado, não está em um ato só, mas é algo contínuo, é algo de todos os dias, é uma jornada, é uma caminhada. E eu pergunto para você, o que é importante no Evangelho? O que é importante para a igreja? O que é importante para o Espírito Santo do Senhor? O que foi ensinado por Jesus como principal, como essência para as nossas vidas? É interessante, o Evangelho de João, no capítulo 10, Jesus diz assim: eu e o Pai somos um. Jesus está nos dando exemplo dessa unidade. Jesus está dizendo e nos dando exemplo daquilo que nós devemos seguir. No capítulo 17 do Evangelho de João, a palavra do Senhor tem algo interessante a dizer a partir do versículo de número 20, se você quiser acompanhar comigo. Um dos propósitos, ou talvez o maior propósito do Evangelho, aquilo que é essência. Capítulo 17, a partir do versículo 20 do Evangelho de João, diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Esse é o propósito da unidade da igreja. Quando nós aprendemos a caminhar como igreja, como um, em Cristo Jesus, tem o propósito de que o mundo olhe para a igreja e entenda que a igreja aprendeu a amar como Cristo amou, que a igreja aprendeu a unidade do Espírito Santo. Eles olham e eles vão entender, através do próprio Espírito, que essa igreja manifesta o poder de Deus, que a igreja manifesta a graça do Senhor, para que eles conheçam o Evangelho, para que eles conheçam o Pai, para que eles conheçam o caminho. É necessário que seja assim, porque isso é essencial, para que o povo possa olhar e ver que nós aprendemos aquilo que Jesus nos ensinou a respeito da unidade da igreja, a respeito daquilo que é essencial. Apenas um exemplo daquilo que é extremamente importante no Evangelho. E essa é a maior proposta do Evangelho. Jesus morreu por isso, para que pudéssemos ser salvos, e para que outras pessoas pudessem ser salvas, para que outras pessoas pudessem olhar para a igreja e admirar-se da igreja, pudessem olhar para a igreja e encontrar na igreja um testemunho que glorifique o nome do Pai, para que pudessem olhar para as famílias e para as nossas vidas também de forma individual, e a nossa vida venha a glorificar o nome do Senhor, e a nossa casa venha glorificar e dar testemunho do nome do Senhor. Eu e o Pai somos um. Ele está ali na oração do capítulo 17, há uma intercessão pelos seus, por aquele que o Pai deu, por aqueles que creram em Jesus, para que eles andem dessa forma, para que eles compreendam isso que foi ensinado, porque isso leva a transformação de vida.
Isso leva ao resgate, isso leva à mudança de vida. Amém? Então há um propósito maior do que os meus objetivos pessoais. Há um propósito maior do que os meus sonhos, que é levar a salvação como igreja de Cristo. Porque a salvação ela cura, a salvação ela liberta, a salvação ela transforma, a salvação ela traz paz, a salvação ela traz mudança, ela traz o maior milagre de todos, ela traz um contentamento para a alma. O versículo de número 2 vai dizer assim: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Aí o texto nos dá a ferramenta necessária para essa unidade. E nesse texto, nesse versículo, eu quero mencionar na aplicação a respeito das coisas não essenciais, que é onde nós podemos ter diversidades. Então ele dá aqui os ingredientes, esses aspectos da vida do regenerado que vai possibilitar essa unidade. E está falando aqui da humildade, e quando fala da humildade, fala de algo muito difícil para nós, algo muito desafiador para nós. Os gregos, eles não tinham humildade como algo bom, eles não tinham humildade como virtude, mas quando nós olhamos para Jesus, Jesus tem essa nobre virtude da humildade. Ele era manso, ele era humilde porque ele se tornou servo, servo dos homens e servo de homens pecadores. E Jesus não estava preocupado com o status dele, Jesus não estava preocupado com a reputação, Jesus estava preocupado com o testemunho, que é diferente da reputação. E Jesus deu testemunho de que o Pai o enviou e de que Deus amou cada um daqueles que ouviram a tua palavra, daqueles que receberam a tua palavra, daqueles que estavam no mundo e teve um contato com o Senhor. A manifestação do testemunho de Jesus, ela é poderosa. Jesus ele é reconhecido até mesmo por outras religiões. Por exemplo, quando o Espiritismo ele vai reconhecer Jesus, ele reconhece como o espírito mais evoluído que já existiu, como aquele que chegou no topo. É claro que para nós ele é o Salvador. Essa é a compreensão que eles têm. Porque o testemunho que Deus deu, o testemunho de Jesus, foi de humildade, de mansidão e de amor. E esse ingrediente mansidão, ele diz aqui, é uma suavidade no trato, é uma suavidade no caráter. É um relacionamento assim de caráter. É um relacionamento assim que inspira confiança. É um relacionamento que não é um relacionamento de disputas, não é um relacionamento de espaço, não é um relacionamento de posicionamentos. E quando nós olhamos esse termo, e a gente vai estudar um pouco do contexto, da história, e eles usavam esse termo mansidão para falar a respeito dos animais, que era submetido completamente a uma disciplina e submetido a um controle. Era o mesmo que amansar um cavalo. Apenas um exemplo para vocês entenderem. Então a mansidão vem desse submeter a Cristo, submeter ao Espírito, submeter à vontade do Senhor. É receber a palavra do Senhor e ser capacitado pela palavra de Deus para os relacionamentos. Ser capacitado pela palavra do Senhor para viver bem. Se submeter à vontade do Senhor, submeter o seu coração à palavra de Deus, submeter a sua mente à palavra do Senhor, submeter o seu falar à palavra de Deus, submeter a sua vida à vontade do Senhor. E ele vai dando os ingredientes, ele vai falar sobre longanimidade. O que é a simples longanimidade? É essa paciência associada ao amor. É quando nós lidamos com paciência no sofrimento, principalmente. Nós estamos passando um período de sofrimento, um período de lutas, e nós temos paciência no Senhor. Paciência com amor no trato, paciência com amor para receber a palavra, paciência com amor para se entregar ao Senhor. E nós vamos falando com o Senhor e nós vamos esperando no Senhor. Aí por fim ele vai dizer, suportai uns aos outros. No sentido de dar
suporte, sustentação, no sentido de dar apoio. Pensa isso. Pensa nisso a respeito do seu relacionamento. Pensa sobre isso a respeito dos teus pais, por exemplo, a respeito dos teus filhos. É quando nós temos essa consideração que vai além, é quando nós damos esse apoio que vai além. É quando nós estamos preocupados uns com os outros e não somente damos suporte uns aos outros, mas também suportamos as fraquezas dos fracos. Suportamos os fracos e suportamos as suas fraquezas. E com paciência nós vamos exercitando isso, só é possível através do Espírito Santo de Deus. Através da comunhão com o Senhor. Irmãos, a igreja que era constituída de um povo diferente, que era constituída de judeu, que era constituída de gregos, culturas diferentes, costumes diferentes, criação diferentes. E é aqui que eu quero destacar sobre aquilo que não é essencial. Apresentar o evangelho é essencial, a salvação é essencial. Agora, o que não é essencial na igreja? O que é secundário na igreja? Talvez a liturgia pode ser algo secundário. Nós podemos fazer num dia de uma forma, no outro dia nós podemos fazer de outra. A palavra de Deus nós não podemos mudar, mas a liturgia nós podemos. Nós podemos discordar a respeito do gosto. Você gosta de uma cor, o irmão gosta de outra. Nós podemos discordar em muitas coisas, porque são coisas secundárias que não são pilares da fé. Nós podemos discordar naquilo que é periférico, naquilo que não afeta a nossa fé, naquilo que não é a estrutura da nossa fé, naquilo que eu gosto, naquilo que você gosta. Não há problema nenhum nisso, não há nada de errado nisso. Se você gosta de algo diferente, se você gosta de forma diferente, se você veste diferente, se o seu lazer é diferente dos outros, se o seu hobby é diferente dos outros, isso é secundário, isso é o que não é essencial. Eu te pergunto, onde é que nós nos esbarramos na nossa convivência? Justamente nas pequenas coisas. Então, nos esforcemos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. A unidade do Espírito tem que nos dar condições de superar essas diferenças, de superar essas coisas que são pequenas, que é considerado pequena diante de toda a obra do Senhor, diante do objetivo da igreja. Você pode até dizer assim, eu gosto da igreja branca, e vem outro e dizer assim, eu prefiro ela preta. Isso é secundário. Eu gosto do som alto, eu prefiro o som baixo. Eu gosto de uma pregação assim, daquelas bem pentecostal mesmo, vocês estão me entendendo, né? Não, eu prefiro algo que eu possa ouvir, compreender, algo com mais suavidade. Isso é gosto. Isso não é o essencial, isso nós podemos discordar. Tanto é que, com todo respeito, né, nós temos vários irmãos aí que é corintiano, né? Vai fazer o quê? Mas isso é secundário. Nós damos o direito dele de ser corintiano, mas nós não somos. Isso é secundário. Nós temos que identificar o que é importante para nós. Como Deus quer usar a sua vida, como Deus quer você. Em que nós temos que nos unirmos? E são essas coisinhas que nos separam, que nos dividem. São essas coisinhas que distanciam o nosso coração, que nos faz, nos leva para o isolamento. E nos leva a andar talvez sozinhos, e nós não temos a humildade de superar essas coisas, nós não temos a longanimidade de superar essas coisas, e nós não estamos dando suporte por diferenças secundárias e não essenciais. Porque eu acredito que, assim como eu, você crê em um só Deus, amém? Uma só fé, um só batismo, uma só salvação, salvação pela graça, por favor de Deus. Então nós cremos no que é essencial. Nós cremos em Jesus como caminho, verdade e vida, aquele que veio salvar o pecador, aquele que veio nos lavar do nosso pecado, aquele que nos apresenta diante de Deus como justo, aquele que intercede pelas nossas vidas. Se concordamos com essas coisas, concordamos com o que é essencial. Então as outras coisas nós temos que apenas administrá-las. Esforce-se
esforçando-vos cuidadosamente, diligentemente, por preservar a unidade do Espírito. E a unidade de quem? Do Espírito. Só é possível através do próprio Espírito. E ele não diz aqui que nós temos que criar essa unidade. Ele diz que nós temos que preservar, ela já existe através do Espírito Santo do Senhor. Ele não está dizendo que nós temos que desenvolver isso, não, ele está dizendo, preserve. Preserve o seu convívio, preserve a sua comunhão. E embora, quando nós vamos ver de fato o contexto, isso não se trata simplesmente de uma amizade na igreja. Não se trata simplesmente de um dia a gente fazer uma refeição junto, isso é muito bom, faz parte, mas não é simples assim, não é superficial assim. Ele está falando de algo mais profundo, ele está falando de algo mais sério. E se nós aplicarmos isso nos nossos relacionamentos, na nossa vida, no nosso dia a dia, nós vamos ser bem-sucedidos através do Espírito Santo de Deus. Por isso, em tudo, o amor. Nas coisas essenciais, temos que ter unidade. Nas não essenciais, podemos divergir. Gosto diferente, costume diferente, cultura diferente. Isso não interfere. Agora, em tudo, nós temos que amar. Esse é o vínculo da paz. E quando fala de vínculo, ele traz a ideia de uma algema. É como se nós estivéssemos algemados a isso. Não fosse possível separar. Então, quando nós estamos algemados pelo amor em Cristo Jesus, nós trabalhamos juntos por aquilo que é proposto pelo Evangelho. Então, quando se trata de um casal, não deve ser apenas a contribuição de um, deve ser ambos. Deve ser um esforço de ambas as partes. Então não se trata de uma instituição, não. Se trata do Evangelho, se trata em obedecer, de preservar aquilo que foi dado pelo Espírito Santo do Senhor. De preservar aquilo que é essencial, de preservar a palavra, de preservar o alicerce, de preservar a proclamação do Evangelho. Quando nós vamos falar de proclamar o Evangelho, nós temos que nos unirmos em oração para que Deus salve, para que Deus alcance. Quando nós vamos fazer um trabalho que é importante para a igreja, que é cumprir o propósito da igreja, o propósito de ser resgatado do pecado e ser trazido para a gloriosa presença de Deus, nós temos que estar juntos, unidos no vínculo da paz, na unidade do Espírito Santo do Senhor, porque isso é importante para Deus, isso é importante para o corpo, isso é importante para a igreja. As outras coisas nós negociamos, essas não. Então esse vínculo da paz é esse elo. E a respeito da paz, que vem do hebraico Shalom, Kadosh, ele tem esse significado, vem do grego eirene, daí tem a origem do nome Irene. Ele simboliza essa paz. E quando nós cumprimentamos o nosso irmão, e às vezes a gente nem está tão em paz assim, mas a gente diz, a paz do Senhor. Não é assim que a gente cumprimenta, é o nosso costume. E a gente vai ver que o significado é que haja paz entre Deus, eu e você. Não é simplesmente, e pode ser também um bom dia, uma boa tarde. E a respeito dessa paz, Jesus diz em João 14, a minha paz vos dou. E não vos dou como o mundo. É diferente aquilo que vem do Espírito, a paz que vem do Senhor. No capítulo 20 ele vai dizer, paz seja convosco. Depois de ressuscitar, depois de entrar no ambiente onde estavam os discípulos, ele atravessa ali a parede e eles ficam assustados. Jesus diz, paz seja convosco. E novamente ele vem dizer, paz seja convosco. É o que tem que inundar o nosso coração, então, a unidade no que é fundamental. E para isso nós precisamos desses ingredientes, da humildade, da mansidão, da longanimidade e de dar suporte uns aos outros. Agora, isso quer dizer que nós não podemos corrigir aquilo que devemos corrigir? Não, nós devemos corrigir. E nós devemos tratar. Esse foi um dos assuntos que nós trabalhamos hoje na escola bíblica a respeito
exortai-vos uns aos outros, mas esse exortar tem um caráter de chamar de volta para o Evangelho, dessa correção que encaminha novamente a vida, dessa correção que alinha novamente a vida, daqueles que, porventura, estão com a mente distante do Senhor, estão ficando presos a algumas coisas, então nós chamamos de volta para a presença de Deus através da palavra do Senhor, através da oração, através da exortação, que diz: este caminho não é o caminho que Deus tem para a sua vida. Essa atitude não é uma atitude correta para você. Isso não vai edificar a sua casa, não vai edificar o seu coração, não vai edificar a igreja. Isso não contribui, isso não soma. Então o vínculo da paz, ela traz essa unidade do Espírito Santo do Senhor. Ele diz: rogo-vos, eu me ajoelho, eu intercedo para que vocês vivam e vivam dessa forma. Isso é uma sabedoria dada pelo Senhor. A unidade da igreja é um trabalhar junto por aquilo que é mais importante, por aquilo que é a essência, e não de forma individual apenas. Então, quando nós vivemos de forma individualista, nós estamos descumprindo esse mandamento do Senhor e não estamos vivendo cheio desse Espírito que nos une a outra pessoa com um propósito maior. Então não é apenas o objetivo da minha vida, é o objetivo do reino. Não é apenas a minha vontade, é a vontade de Deus. Não são apenas as minhas coisas, mas é aquilo que é o bem maior no reino do Senhor, que são vidas, que são almas. Quando nós nos juntamos com esse propósito. E a palavra do Senhor vai nos ensinar que o reino subdividido não prospera. Assim como a vida subdividida não prospera. Assim como a casa subdividida não prospera. Então, se nós não estamos no mesmo propósito, nós precisamos alinhar o nosso coração, a nossa mente. Como igreja de Cristo, entender o que é ser igreja, chamados para fora, chamados a anunciar o Evangelho do Senhor e anunciar aqueles que estão cativos. E quando nós nos unimos, se nós nos dobrássemos como igreja, toda igreja em oração, eu creio que Deus faria grandes milagres. E eu creio que esta igreja estaria cheia, porque isso se reflete salvação. Isso indica salvação. Eu sei que Deus tem acrescentado, eu sei que Deus tem tido misericórdia, eu sei que Deus tem abençoado, mas estamos tratando do vínculo da paz, da unidade do Espírito Santo. Então, se nos enchemos do Espírito Santo, nós temos que desenvolver essa capacidade de cumprir o propósito junto. Lucas 16 diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Lembra dessa passagem, desse texto, mencionada pelo mestre? E por que Jesus disse isso? Depois de contar uma parábola, ele fala a respeito disso, porque eles são inteligentes, principalmente quando se trata de unidade. Eles são inteligentes, eles são estratégicos, eles são astutos, eles se unem num propósito comum. Eu quero dar um exemplo, não vou entrar em detalhes e não vem ao caso. Todos nós sabemos e ouvimos falar da maçonaria. É algo muito bem estruturado. São pessoas que se unem em um só propósito. Eu creio que há vários objetivos lá dentro, mas eu conheci pessoas que entraram e logo eles estruturaram a vida financeira, porque lá eles têm também esse objetivo. Se você, apenas um exemplo, entrasse na maçonaria e você tivesse um mercado, a maioria deles ia comprar no seu mercado. Se você tem um posto de gasolina e você entra na maçonaria, eles vão abastecer no seu posto. Porque eles dão esse suporte uns aos outros. E é nesse sentido também que a palavra do Senhor diz que os filhos das trevas às vezes usam mais a inteligência do que nós. E a palavra de Deus não está dizendo que nós somos desprovidos de inteligência. Não, ele está dizendo que eles usam, que eles são mais astutos. Quando você pega uma instituição financeira, você pega um banco, por exemplo, cada um tem os seus clientes, mas eles se unem num propósito. O propósito principal é: aqui todo mundo vai ganhar
Muito. E todos os bancos são milionários. E eles conseguem sustentar todas as instituições e ficarem milionários, porque eles se unem nesse propósito. Há ali um piso de que a concorrência é daquele nível para cima, para baixo não chega. Porque eles usam a inteligência, a capacidade. E o que o Espírito Santo está dizendo a nós nessa noite é que você pode usar a sua capacidade, a sua inteligência para o reino de Deus. E os cristãos, quando vão executar algo, eu não gostei disso, eu acho que deveria ser dessa forma. Não, mas nós vamos fazer dessa, porque pelo menos é a maioria, então não vou participar. Nós vamos vender pizza e hoje no final do culto, quem é que fez a pizza? Foi a Gerciana, então não compro. Coisas secundárias e pequenas. Será que a gente consegue enxergar o propósito maior do reino? O propósito maior de ser resgatado? Será que a gente está conseguindo compreender, usar aquilo que Deus nos deu? Porque quando nós subdividimos, nós nos enfraquecemos como igreja do Senhor. E Deus quer usar a sua vida, Deus quer fortalecer a sua família, Deus quer fortalecer o seu coração, Deus quer fortalecer a sua casa, Deus quer fortalecer os seus relacionamentos. Então você precisa aprender a unidade do Espírito para aquilo que é essencial, para aquilo que é importante. E as outras coisas são apenas coisas e são pequenas coisas que não podem interferir na nossa caminhada, na nossa fé e no nosso propósito de ser a igreja de Cristo. A igreja do Senhor. Discordamos em pontos teológicos, muitos. Mas concordamos que Cristo é o Senhor, é o nosso Salvador. Concordamos que Ele é o caminho, concordamos que Ele é a verdade, concordamos que Ele é a vida. Concordamos que há um só Deus, uma só fé, um só batismo. Sim, concordamos. Amém. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Embora eu pense muitas coisas diferentes de você, mas isso pode se tornar secundário. A salvação é em Cristo Jesus, se nós somos eleitos ou não, se nós temos livre-arbítrio ou não, isso é secundário. Isso não pode nos separar, isso não pode dividir a igreja, isso não pode enfraquecer o trabalho da igreja, isso não pode enfraquecer o vínculo, e esse vínculo ele vem pelo amor, e é um vínculo da paz. É algo que promove em nós tranquilidade, serenidade e paz, mesmo quando tratamos de assuntos sérios. Amém? Tem um vídeo aqui que você pode filtrar se você quiser. Vê se funciona aí, Lucas. Eu quero que você ouça e, na verdade, ele fala de amor, ele fala de relacionamento, ele fala de alguns pontos que eu acho que se aplica às nossas vidas, a nossa vida como igreja, sim, se aplica à nossa casa, para a gente entender aquilo que é essencial e aquilo que não é essencial. Apenas uma ilustração, por favor. Assim. E aí, a única coisa que ela falou foi esperança. E é com essa palavra que eu começo a história que mudou completamente a minha vida e me trouxe até aqui. Era junho de 2013, minha namorada terminou comigo um pouco antes dos Dias dos Namorados. Eu saí do carro dela igual um zumbi. E a única coisa que vinha na minha cabeça era a voz dela dizendo: eu amo você. Cheguei em casa, contei para o meu pai, falei: pai, por que ela terminou comigo? Tem amor aqui dentro. E eu sei que tem amor dentro dela. E meu pai falou: meu filho, quando alguém entra na sua vida e depois de um tempo vai embora, pode ser qualquer coisa, menos amor. Construa uma nova história. Eu falei: pai, mas como é que começa isso? Ele falou: não se preocupe, todo começo vem de um final. E aquilo bagunçou a minha cabeça, porque eu comecei a lembrar que todos os meus namores começaram porque um terminou, eu só entrei no emprego porque a faculdade terminou, e aquilo deu um loop infinito. E quando eu estava começando a ficar bem, uma semana depois, meu pai foi diagnosticado com uma doença rara e degenerativa, queria matar em 90 dias. Na hora que a gente recebeu o diagnóstico, eu e minha mãe começamos a chorar, xingar tudo, gritar, e meu pai na nossa frente, parado, normal, sereno. E eu comecei a xingar meu pai. Eu falei: pai, por que você não está chorando? Por que você não está chorando? E ele falou: olha para mim, meu filho. E a única coisa que eu pensava é: como é que eu vou olhar para a pessoa que eu mais amo no mundo
sabendo que ela vai morrer. E eu não consegui olhar. E meu pai me segurou, falou, olha para mim. E aí eu olhei, e ele falou, se você soubesse que hoje era o último dia da sua vida, você ia passar de chorando. E aí eu e minha mãe ficamos parados. E eu falei, pai, você não pode morrer. E ele falou, meu filho, todo mundo vai morrer. E eu falei, pai, mas todo mundo vai morrer. E a gente, o que a gente vai fazer? Ele só respondeu, viver. E foi isso que a gente foi fazer. A gente foi viver. Voltamos a fazer coisas simples, como almoçar juntos, ir ao cinema e jantar junto. Até que a doença começou a tentar impedir meu pai de viver. E tirou a capacidade dele de falar. Eu comprei um iPad, entreguei para ele, e ele começou a escrever. Tinha uma pergunta para mim e para minha mãe. Eu peguei o iPad e comecei a escrever. Entreguei para minha mãe, e a minha mãe começou a escrever. E meu pai começou a chorar, porque ele percebeu que a gente ia viver aquilo com ele. Se ele não falava, a gente não falava, a gente não ia abandonar ele. Aquelas conversas viraram lições de vida, porque eram conversas sobre o amor, sobre os inúmeros foras que eu tomava e continuo tomando, e sobre o amor que ele tinha com a minha mãe. Eu peguei aquelas conversas que viraram textos e publiquei num blog, e viralizou na internet. Milhões de pessoas liam os textos. Várias editoras do país me procuraram para publicar um livro. Eu sabia que meu pai escrevia e que o sonho dele era publicar um livro. Cheguei em casa correndo, falei, pai, nós vamos publicar um livro. E aí ele começou a chorar, tremer e engasgou. Eu corri e chamei minha mãe, mãe, papai está passando mal. E minha mãe veio correndo. E aí eu peguei o iPad, entreguei para ele, e ele escreveu, será que vai dar tempo? E aí eu saí correndo, desesperado, para a editora, e falei, eu não quero dinheiro, eu não quero nada. Eu só quero que o livro saia o mais rápido possível, para meu pai poder ver isso. E eles falaram, você tem todos os textos? Eu falei, tenho. Então me manda agora. Eu voltei para casa correndo, e falei, pai, nós temos que mandar os textos agora, você quer alguma coisa? E ele falou, eu quero que o último texto seja o meu. Eu falei, tá bom, qual que é o texto? Ele falou, eu acabei de escrever, você precisa me prometer uma coisa. Eu falei, o que foi? Você só pode ler depois que eu morrer. Eu falei, pai, como assim, pai? E eu falei para ele, tá bom, pai, então você tem que me prometer uma coisa. E ele escreveu o quê? Você não pode morrer. E aí, eu e meu pai cumprimos a promessa. A gente lançou o nosso livro, Faça Amor, Não Faça Jogo. Mais de 400 pessoas no lançamento, eu, meu pai, minha mãe, minha sobrinha. O livro virou best-seller no país. Só que aí a doença tentou impedir meu pai de viver. E tirou a capacidade dele de andar. E colocou ele na cadeira de rodas. E agora a gente tinha rodas. O que a gente ia fazer? Meu pai amava viajar. A gente transformou a cadeira no avião. E todo dia, pela manhã, a gente descia para a nossa pista de decolagem, fazia um plano de voo. E aí eu separei um dia para vocês. Eu não lembro se esse dia a gente estava para Nova Zelândia, foram muitas viagens. E sempre que a gente terminava, pousava, eu pegava o iPad, entrava no país que a gente estava e a gente ficava vendo as imagens. Estudava a cultura do país e tudo. Meu pai, há mais de 30 anos, ia toda sexta-feira com 2 irmãos na mesma pizzaria. Ele continuou indo de cadeira de rodas. Só que a doença tentou impedir meu pai de viver e tirou a capacidade dele de comer. E aí os irmãos deles, meus tios, começaram a ir lá em casa toda sexta-feira e falaram que a pizzaria não tinha graça sem meu pai. E aí eles ficavam rindo, dando risada. E meu pai começou a chorar quando eles fizeram isso, porque ele viu que os irmãos dele não iam abandonar ele, e não abandonaram. Foram lá em casa toda sexta-feira até o último dia de vida do meu pai. Meu pai, ele formou em Ouro Preto, Minas Gerais, e ele tinha 3 amigos. Quando eles formaram, eles combinaram que de 5 em 5 anos eles iam se ver. Naquele ano, meu pai estava muito debilitado e não conseguiu ir. Os 3 amigos dele, cada formando, tem uma foto pregada na República. Os 3 amigos pegaram as fotos, os 4, pegaram a estrada, chegaram em casa de surpresa, pregaram as fotos no quarto do meu pai e falaram, a nossa república é a sua casa. E meu pai começou a chorar, e todo mundo começou a chorar, porque ele viu que os amigos dele não iam abandonar.
E não abandonaram, trocaram 5 anos para 1 em 1 mês eles iam lá e faziam a nova festa da República. No dia 2 de julho de 2015, os meus pais completavam 46 anos de casado. Todo aniversário de casamento, os meus pais faziam isso aqui, ó. Eles dançavam. Naquele ano, meu pai não conseguia ficar em pé. E aí a minha mãe falou, busca cadeira de rodas. Eu falei, por quê, mãe? O que você vai fazer? E ela respondeu, eu vou fazer o que seu pai faria por mim. Eu busquei a cadeira de rodas e quando eu voltei para o quarto, a minha mãe estava abraçada com meu pai na cama. Eu cheguei perto para ajudar e ela falou, não precisa. E ela começou a tirar meu pai da cama, fazendo maior força, e meu pai não tinha força, não sei de onde que ele tirou, foi a última força que eu vi ele fazendo na vida, e a minha mãe conseguiu colocar ele na cadeira de rodas. Ela colocou uma música e ajoelhou ao lado dele e começou a fazer a cadeira girar. E os dois começaram a dançar. Meu pai chorava e ria ao mesmo tempo. E foi a cena mais bonita que eu já vi na minha vida inteira. Quando acabou a dança, eu entreguei o iPad para o meu pai e ele escreveu, eu tenho um último sonho. E eu perguntei, qual que é, pai? Ele escreveu, eu quero ver o mar pela última vez. Eu falei, então a gente vai. Eu fui muito criticado, muita gente falou que eu era louco, porque eu ia levar uma pessoa que não falava, não comia, não fazia nada, para a praia. Não ia aproveitar nada. A única coisa que passava na minha cabeça era, talvez o amor seja isso. Fazer loucuras, fazer o improvável, o impossível virar possível. E eu separei 3 momentos da viagem para vocês verem. O início, o meio e o fim. Quando a gente voltou da viagem, meu pai estava muito debilitado. Ele pegou o iPad e começou a escrever. Meu filho, eu estou sentindo muita dor. A minha mão treme muito. Eu não sei até quando eu vou conseguir escrever. A gente precisa criar uma nova forma de comunicar. Se eu piscar uma vez é sim, 2 é não, e 3 é eu te amo. No dia 23 de agosto de 2015, o meu pai faleceu. Os médicos tinham dado 90 dias. Meu pai viveu por mais de 1095. Eu resolvi contar um pouquinho dessa história aqui, porque eu vejo o mundo distorcendo, complicando mais as coisas. Fique com alguém que faz isso, que te dê aquilo. E todas essas regras e exigências são criadas pela cabeça. O amor é criado aqui dentro, no coração. O resto todo é ilusão. Eu vejo a sociedade exigindo demais status sociais, bens materiais, pedindo que os pais coloquem os filhos nas melhores escolas, nas escolas mais caras, que estudem 3 línguas, que as esposas sejam as melhores amantes, sejam bem-sucedidas. E eu queria dizer para todos vocês que tudo isso não significa nada. A única coisa que o bem mais valioso que vocês têm, podem dar para alguém que você ama, é o seu tempo. Aquele tempo que a pessoa deita no seu colo e você fala, vai ficar tudo bem. A pessoa que você ama só precisa que você passe pela confiança, que esteja ao lado dela nas suas escolhas e que principalmente dê a ela esperança. Esse é o meu primeiro pedido. Dê o seu tempo para a pessoa que você ama. Muita gente acha que é fácil eu pedir isso porque acha que a minha relação com meu pai era perfeita. E não existe nada perfeito no mundo. Eu e meu pai eram cheios de defeitos, nós seres humanos somos cheios de defeitos. Quantas vezes meu pai entrou no meu quarto e eu falei, pai, me deixa em paz, estou tocando guitarra. Pai, me deixa em paz, estou jogando videogame. E sabe o que ele fazia? Ele sorria. Eu tratava ele mal e ele sorria. Ele rebatia minha raiva, minha paciência com amor. E foi isso que ele me ensinou. Quando alguém que a gente ama nos tratar mal, em vez de tratá-la mal de volta, dê o seu amor. Porque o amor é a única forma capaz de transformar o mundo e as pessoas. O meu pai me transformou. Ele me salvou. Ele nunca desistiu de mim. E esse é o meu último pedido. Nunca desista da pessoa que você ama. E agora, vocês devem estar querendo saber o que é o amor. Acreditar. Esse é meu enigma. A forma mais bonita que eu aprendi para deixar um pouco do meu amor dentro de todos vocês que estão aqui. Fique com Deus. Obrigado.
Amém, irmãos? Não tenho intenção nenhuma de mexer com o emocional de vocês, mas que vocês percebam aquilo que é importante para vocês. Aquilo que é importante no Evangelho, aquilo que é importante para o Senhor. E onde você investe mais o seu tempo, e que esse vínculo da paz, do Espírito Santo de Deus, ele possa tomar conta do seu coração, possa inundar a sua vida, em nome de Jesus. Eu te convido a se colocar de pé, o Ministério de Louvor. Nós vamos ministrar uma canção e que você se abra. Esse texto diz: se esforce cuidadosamente, se esforce diante dos seus relacionamentos, se esforce como cristão para vivenciar aquilo que é mais precioso na vida, aquilo que vem da parte do Senhor. E ele diz: se esforce para preservar, porque já foi pré-estabelecido por Deus. Não é algo que você precisa inventar, é algo que você precisa experimentar e viver e cuidar disso e zelar disso. O Senhor Jesus, ele nos amou profundamente. E o Senhor Jesus soube gastar tempo com as pessoas. Ele soube investir no que era essencial, no que era importante. Eu te convido a fechar os teus olhos por um instante. Nós vamos orar e nós vamos adorar o Senhor e nós vamos exaltar o teu santo nome. Pai querido, Deus de amor, a tua palavra nos diz que nós devemos nos esforçarmos, ó Pai, por preservar aquilo que é essencial, aquilo que é mais importante, ó Deus, que é manifestar a tua glória, manifestar, ó Deus, o teu amor, manifestar a tua graça. E para isso precisamos caminhar juntos, para isso precisamos, ó Deus, ser uma igreja, ser um povo, para isso precisamos ser família, para isso precisamos, ó Deus, da tua misericórdia, precisamos, ó Deus, da mansidão, da humildade, do suporte de uns para com os outros, do auxílio, ó Pai amado. Nos ajude a vivenciar isso, nos ajude a dar esse testemunho, Pai. Porque nós recebemos de graça, mas custou caríssimo para o Senhor. Então nos faça compreender, ó Deus, através do esforço, o quanto custou, ó Deus, o fato de nós estarmos aqui, o fato de recebermos o perdão, o fato de entrarmos, ó Deus, no reino do amor do Senhor. Manifesta em nós, ó Deus, o teu poder, em nome de Jesus, em nome do Senhor.